Atenção. 3, 2, 1. Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a tomar as Escrituras e vir conosco nesta aventura tão linda de vermos as bases da nossa fé, em que nós cremos, em que creem os cristãos. Temos o resumo de toda a nossa confissão de fé no Credo Apostólico, isso mesmo, e estamos seguindo passo a passo, vendo as colunas da nossa fé em tudo aquilo que nós cremos, em que se fundamenta a fé cristã. E no programa de hoje conversaremos sobre mais este pilar. Creio na remissão dos pecados. Uau! Os cristãos são os únicos em todas as religiões no mundo que creem na remissão dos pecados, ou seja, no perdão dos pecados. Vamos ver o que isso significa. Vamos ver a importância desta coluna de nossa fé. Então, deixe seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Em que nós cremos? Cremos pela fé. Cremos pela fé nas Escrituras. Cremos pela fé em toda a Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sim, os cristãos começaram a ser chamados por este nome ali em Antioquia, assim que a igreja começou a crescer. Assim que a igreja começou a se multiplicar além de Jerusalém, fora de Jerusalém, fora da Judeia, fora de Samaria, quando ela estava indo até os confins da terra. Sim, e os cristãos, ou o Novo Testamento, todo está com a sua base firmada no Antigo Testamento. Isso mesmo, o Antigo Testamento com todo aquele ritual do judaísmo, com o tabernáculo sendo levantado, depois o templo, com todos aqueles utensílios, o altar do holocausto, o altar de bronze, a pia de bronze, o lugar santo onde estavam a mesa com os pães da proposição, o candelabro ou a menorá, em frente o altar de ouro, não é? De madeira, coberto de ouro, o altar de incenso e o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Todos estes simbolismos esses utensílios formavam a cruz. Todos apontavam para Jesus. Tudo o que aconteceu aqui no Antigo Testamento tem um simbolismo, tem podemos dizer assim, aponta para uma realidade espiritual que se concretizou em Jesus. O credo diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A parte final do nosso credo apostólico. Então aqui está dizendo, eu creio na remissão dos pecados. E nós vamos ver que a remissão dos pecados, ela está atrelada ao arrependimento. Não tem jeito da pessoa ser perdoada, receber o perdão, sentir-se perdoada sem arrependimento. Arrependimento do que fez, arrependimento do pecado. Nós vamos ver isto em Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Vamos ler este texto, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que coisa linda este texto em Atos. É o texto que nos fala da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo em Jerusalém, obedecendo às ordens de Jesus, obedecendo ao que o Senhor dissera: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas, para terem coragem, ousadia. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E eles ali ficaram. Sabemos que durante aqueles dias eles estavam em constante oração, buscando a face do Senhor. E quando a gente busca Deus, nós o encontramos. Quando nós oramos, Ele se revela a nós, Ele fala conosco. O Espírito Santo veio de uma forma tão linda. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E não somente o som daquele vento, mas viram aparecer sobre a cabeça de cada um, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças e velhos, sobre a cabeça de cada um, línguas como de fogo. Chamas de fogo sobre eles. O Espírito Santo veio e começaram a falar em outras línguas, falavam das maravilhas de Deus, falavam das grandezas de Deus e estavam cheios do Espírito Santo. E quando eles começaram a falar, saíram de dentro daquele cenáculo, porque agora não tinham mais medo, não tinham medo de serem presos, não tinham medo de morrer por causa de Cristo, não tinham medo, agora tinham coragem, coragem e autoridade. É o que o Espírito Santo nos dá, não só a eles há 2.000 anos atrás, mas a cada cristão que se converte verdadeiramente, genuinamente, tendo o Espírito Santo guiando, ele tem coragem, autoridade para falar. Então a multidão afluiu. Veio gente que estava ali para festejar na festa de Pentecostes, vieram de todas as partes e começaram a perguntar: que faremos? Como nós podemos ter o que vocês têm? Como podemos ter o Espírito Santo? Como podemos ser salvos? E Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos e vocês receberão o Espírito Santo. Arrependei-vos para a remissão dos seus pecados. O perdão. Assim como os fariseus disseram a Jesus: só Deus pode perdoar pecados. Sim, é verdade. Só Deus. E Jesus mostrou que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Jesus curou aquele coxo, aquele homem que estava ali paralítico, dizendo: levanta do teu leito, levanta e vai para a tua casa, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Como Jesus pode perdoar? Dando a sua vida em nosso lugar, pagando pelas nossas culpas. Jesus assumiu nosso lugar ali na cruz do Calvário. Então nós temos a remissão dos pecados em Cristo. Em Efésios capítulo 1, de 3 a 7, nós lemos assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que texto maravilhoso! O apóstolo Paulo parece que ele nem respira, trazendo estas verdades tão profundas. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A maior de todas as bênçãos, Paulo traz a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A maior de todas as bênçãos que existe para mim, para você, para o mundo inteiro, para todas as pessoas, é o perdão dos pecados. Você não vai encontrar no budismo, no islamismo, no hinduísmo, em todas as seitas pagãs, você não vai encontrar o perdão dos pecados como em Cristo. No judaísmo, os animais eram sacrificados. Então o ofertante iria trazer um novilho, ou um cabrito, ou um bode, ou um carneiro, ou uma ovelha, um cordeiro, traria para o sacrifício. Colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados, então o animal era sacrificado. O seu sangue escorria ali, era colhido aquele sangue, era aspergido, era derramado sobre as 4 pontas do altar, oferecendo a Deus, a justiça de Deus, aquele sangue derramado no lugar do pecador. Ali estava a mensagem que o próprio Deus, o Pai, havia trazido para Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando eles pecaram, quando comeram do fruto proibido. Imediatamente eles viram que estavam nus, imediatamente perceberam a sua nudez, imediatamente perceberam que não conseguiam se esconder de Deus, esconder o seu pecado. Mesmo fazendo aventalzinho de folhas de figueira, continuavam sentindo-se nus e indefesos. Então Deus trouxe para eles a palavra do que seria dali para frente. Houve a maldição da terra, do homem para a mulher, para a serpente, mas houve a promessa do Filho de Deus, a promessa do descendente da mulher que viria e que o inimigo, a serpente, pegaria o seu calcanhar, o feriria, mas depois ele esmagaria a cabeça da serpente. Jesus foi ferido ali na cruz. Jesus foi tocado pela morte, sim, sim. E parece que o inferno festejou, dizendo: acabamos com ele, agora não tem mais jeito, nós acabamos, nós vencemos. Mas a morte de Jesus foi substitutiva. Ele não devia. O próprio Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Roma não condenaria Jesus. Não vejo neste homem crime algum. Mas ele não morreu por causa dos seus pecados. Ele não morreu por ser homem. Ele morreu ali no nosso lugar. Uma morte substitutiva, uma morte no meu lugar, no seu lugar. O seu sangue que foi derramado ali, que escorreu no seu rosto com a coroa de espinhos. O seu sangue que jorrou nas suas costas quando ele foi cravado, quando ele foi chicoteado. O sangue que escorreu quando os cravos ali nas suas mãos e nos seus pés
perfuraram suas mãos e seus pés, e o sangue escorreu. O sangue correu ali quando seu coração foi perfurado pela lança do soldado romano, e do seu lugar jorrou sangue e água. Aquele sangue oferecido ao Pai, a justiça de Deus, porque no céu não entra pecado. Não pode entrar pecado se não deixa de ser céu. Céu é um lugar de gozo, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de adoração, é um lugar de pureza. No céu não entra pecado. Então, quem poderia entrar? Quem? Quem poderia ser, vamos dizer assim, digno de entrar no céu? Sendo que a Bíblia nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós teríamos de ser justificados. Nós teríamos de nos tornar justos, santos, limpos, para poder entrar nos céus. Como? Como? Com esse peso, com esse fardo, com essa culpa, com tantos pecados na consciência e na nossa história. Cristo assumiu a nossa dívida, assumiu a nossa culpa e se entregou em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar, ali na cruz do Calvário. E quando nós cremos nele, quando cremos que aquele sacrifício foi substitutivo, foi vicário, então nós somos perdoados. Todo o nosso pecado, o pecado de ser pecador, de gostar do pecado, o pecado é com toda a sua hediondez, com toda a sua feiura, ele foi pago por Jesus ali na cruz. A Escritura nos diz que Cristo nos remiu do pecado. Remir é perdoar. É perdoar. Disse que lá esse prefixo per significa completo, plenitude, total. Então, na química, nós vemos sendo usado permanganato, então, significa ali aquele elemento químico em total pureza. Perdoar. Jesus nos perdoou, ele se doou por inteiro. Ele se entregou completamente por nós. Por isso nós podemos ser salvos, ter o nosso pecado perdoado, ou seja, completamente. Não foi uma parte dos nossos pecados. Vamos ver o que a Escritura nos diz em Colossenses capítulo 1, os versículos 13 a 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que coisa linda! Ele, Jesus, Ele, o nosso Deus maravilhoso, nos libertou do império das trevas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu me lembro de um sonho que meu esposo teve quando era jovenzinho e ainda não conhecia Jesus como Senhor e Salvador, conhecia a religião, conhecia os princípios do cristianismo, mas não tinha tido uma experiência com o Senhor. Ele sonhou que estava em um castelo romano, um castelo muito grande, muito bonito, aqueles castelos que você vê em filmes ou quando vai à Europa e você vê aqueles castelos de pedra com as suas torres. E ele estava tentando sair daquele castelo. Então ele ia para uma porta, ali estavam 2 guardas romanos com as suas lanças e ele não podia passar por eles. Chegava perto de uma janela, soldados. E ele foi ficando aflito, procurando como eu vou sair daqui, como eu vou conseguir sair deste lugar. Aí o teto se abriu
E Jesus apareceu, estendeu para ele a mão. Ele segurou na mão de Jesus e o Senhor o tirou daquele castelo e o colocou fora, livre com Jesus. É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos tira do império das trevas. Ele nos tira dessa prisão do pecado. Talvez você esteja preso ao vício, à droga, à pornografia, ao álcool, ao cigarro, à maconha, a ideologias contrárias à palavra de Deus, a atitudes contrárias à palavra de Deus. E você está preso pela prostituição, pela insensatez e do sexo desenfreado. Mas Ele liberta. Ele tira você deste reino. Ele tira você desta opressão maligna e Ele transporta você para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta para este reino de amor, de paz, de perdão, de alegria. Como é maravilhoso, Ele nos libertou. E nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. É só em Jesus. Só Jesus pode nos dar o perdão. Apagar as nossas culpas, apagar as nossas falhas. Só Jesus. Como Ele apaga? Com o seu sangue. Com o seu sangue. Porque a sua morte foi no nosso lugar. Ou seja, quando Cristo morreu ali na cruz, o meu velho homem, ou seja, a Ângela pecadora, morreu. Agora, em Cristo, nós somos uma nova criatura. É isso que crê a fé cristã. É nisso que nós cremos, na remissão dos pecados através de Jesus. Ele fez em nosso lugar, tanto a morte de Jesus, quanto a sua ressurreição, quanto a nova vida acontecem em Cristo. Nós estamos nele. Ali na cruz, eu e você fomos crucificados com o Senhor. Ali nós morremos para o mundo, ali nós morremos para o pecado, ali nós morremos para o domínio de Satanás. Satanás não tem mais domínio sobre nós. Satanás não manda mais na nossa vida. Quem sabe você tem lutado tanto para ser livre? Quem sabe você tem buscado tanto o perdão e a culpa? O inimigo fica te culpando o tempo todo. Sim, porque o inimigo é o acusador. E a tarefa dele é nos derrubar, é nos acusar o tempo todo. Ele tanto nos acusa aqui, na mente, no coração, como nos acusa diante do próprio Deus, mostrando os nossos pecados em todo o tempo. Mas uma experiência do Paulo, ele conta que certa vez o inimigo estava acusando. E você fez isso, você fez isso, você fez isso. Falou um monte de coisas que ele tinha feito. E ele então virou para o diabo e falou: você está esquecendo, acabou? Você já falou tudo? Você esqueceu que eu também fiz isso, eu também fiz isso, eu também fiz isso. Agora, Satanás, pega tudo que você falou, toda esta lista de pecados que eu fiz no passado, você pega e escreve aí: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu fui perdoado. E uma vez perdoado, para sempre, para sempre. Esta é a nossa fé, a fé cristã. É nisso que nós cremos. O arrependimento vem antes. Arrependemos, cremos e recebemos o perdão. Somos cobertos pelo sangue de Jesus. Somos perdoados. A remissão dos nossos pecados é base da fé cristã. Você já foi perdoado? Você já tem a alegria de ter o seu nome escrito lá no livro da vida? Esta certeza, essa alegria transformam a nossa vida e nos dá força para vencer o inimigo em todo o tempo.
Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua libertação, eu preciso ser feliz com o Senhor, eu preciso ser limpo, eu preciso ser santo, eu preciso ser puro, mas eu não consigo por mim mesmo. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, tudo que eu fiz que entristeceu e contrariou a Tua vontade. Eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com Teu sangue, purifica-me e dá-me um novo coração, um novo nome, uma nova história. Enche-me com Teu Espírito Santo e ajuda-me a caminhar dia após dia na Tua presença. Sou Teu, somente Teu, de agora em diante. Até o dia que o Senhor vier me buscar, eu pertenço a Ti. Muito obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Quando nós oramos com todo o nosso coração, o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor nos lava, nos limpa e nos dá um novo coração. Deus te abençoe ricamente, que você prossiga amando ao Senhor, obedecendo a sua palavra, glorificando o seu nome. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!